Na última aula a gente terminou com esse código aqui e a gente começou a enxergar algumas dificuldades em implementar situações diferentes. Então, é, se eu quisesse enviar mensagens de forma personalizada, eu ia ter que criar mais arquivos, né? Ainda que aqui criou o MSG, o I, que a gente até pode deletar esses casos aqui. E vemos que quando a instrução reduz, né, ou isso ou aquilo, até que é viável a gente fazer dessa forma. Mas digamos que a gente tivesse múltiplas escolhas, múltiplos caminhos. Eu iria ter que criar vários arquivos .html para que eu pudesse enviar uma mensagem personalizada de acordo com o sistema. E isso eu iria repetir muito código e outro ponto negativo é que eu iria ter que criar múltiplos arquivos. Aí eu ia fazer crescer o número de páginas de forma desnecessária. Então, digamos que eu queira uma mensagem para cada dia da semana. Ou seja, neste formato aqui, eu iria ter que criar arquivo segunda.html, terça.html, quarta.html. Eu ia ter que criar 7 arquivos a mais para que eu pudesse ter uma mensagem personalizada para cada dia da semana. Veja que eu iria ter que criar muitos arquivos e eu iria ter que repetir muito código. Outro exemplo é se eu tivesse várias listas de tarefas, né? Uma lista de tarefas de casa, uma lista de tarefas do trabalho, uma lista de tarefas de hobbies também. Eu ia ter que criar vários arquivos para que eu pudesse compor esse modelo. E aí é que entra a, o template JS e vai nos ajudar com essa repetição de código. E aqui entra o EJS, certo? Esse é um dos templates mais famosos do mercado. Óbvio, existe outros, né? Existe aqui o Jade, por exemplo, que é bem famoso, né? Também o Jade aqui é bem famoso também, certo? Opa, vamos lá, o que houve no site do Jade. Aqui, o Jade aqui, esse aqui é o Jade, ok? Também é um motor de template, porém ele não é muito usado, né? Assim, se comparando com o EJS. Com certeza, a empresa que você vai trabalhar no futuro, se Deus quiser, né, vai trabalhar com esse template. E outra, você aprendendo um template, você consegue é, trabalhar com qualquer outro, porque a base é a mesma. Lembre-se disso. Assim, a gente aqui na Tipscode sempre foca na base. É um conceito, né? É um pilar do método step by step. A gente te dá a você uma boa base teórica, uma boa base prática, para que você, quando for para o mercado, você consiga lidar com as demais ferramentas que virão por demanda na sua própria empresa ou na própria empresa que você vai criar ou trabalhar, ok? E aqui é o site oficial. Eu vou deixar o link na descrição, ok? E se você descer aqui um pouquinho, ó, vai aqui dizer todas as características, como iniciar. A gente precisa instalar com npm e aqui tem o uso, né? Se você descer aqui mais embaixo aqui, ó, aqui tem o uso de como a gente deve usar usando o framework, né? O Midway Express. Então, ele tá aqui ó, usando ele com Express. Então, tá aqui toda a wiki, né? Aqui ó, se você clicar aqui com o botão auxiliar, vai abrir tudo aqui
o que você precisa fazer para usar esse template aqui usando o Midway Framework Express, que é o nosso caso, ok? Também vou deixar aqui o link desse GitHub direto na descrição do material do curso. Então aqui, a primeira parte é a gente conseguir instalar. E para instalar, eu preciso abrir aqui o terminal, ok? Para usar aqui, ó, seguro Ctrl S, tá? Ctrl C, e eu pauso. Vou aqui limpar com Ctrl L o terminal. E para instalar, eu vou usar o npm, né? Então aqui eu vou usar npm, vou usar o IA, abreviado de install, e eu vou dizer aqui, instale o EJS. E aqui eu vou botar a flag, né? Vou botar aqui a flag de save. Então, isso aqui, save, para que ele possa instalar nas dependências do projeto, lá no pact.json, como você já viu anteriormente. Eu vou dar aqui o Enter, ele vai fazer a instalação. Aqui já instalou, é bem rápido, é apenas um template, né? Não tem, então é bem levezinho, ok? Uma vez que a gente instalou o template EJS, a gente precisa comunicar, certo? Via código ao Express e o Node.js, que a gente vai usar esse motor template que é o EJS. E aqui, se você descer aqui na documentação de uso, né, ó, vem aqui, tem aqui, ó, para você dizer ao Express que vai usar, você coloca app.set viewingine EJS. Então é apenas copiar literalmente esse comando aqui para o nosso código, ok? Então eu vou abrir aqui o nosso código e vou colocar ele aqui, certo? Então, neste momento, a gente está sinalizando ao Express que vamos usar de fato o template EJS. E aqui na documentação, lembre-se, é muito importante que a gente sempre trabalhe com a documentação aberta, ok? Não é tutorial, não é vídeo na internet, é documentação. Eu quero te incentivar aqui nesse curso a realmente se tornar um profissional. E um bom profissional, ele sabe lidar com a documentação, ok? Embora devo dizer que algumas documentações são mais escritas, mas a gente deve ter que saber extrair ali as informações importantes. Veja aqui o seguinte, ó, ele usa todo esse sistema de view aqui e o método que ele usa é o render, ou seja, e ele indica qual é a página que ele vai renderizar, ok? Então é assim que ele funciona. No lugar de a gente usar aqui o método sendFile, vamos passar a utilizar o método render, com passando os parâmetros, né? Esse primeiro parâmetro aqui trata-se do arquivo, né? Do arquivo que você quer que ele renderize. E se você quiser passar alguma variável, né, de mutação, a gente passa dessa seguinte forma. Vamos ver isso aqui passo a passo aqui nesse módulo. Outra coisa importante é que ele diz aqui, ó, que a gente precisa assumir uma pasta views, ok? Então eu preciso criar views e dentro da views criar todo os meus arquivos que eu vou reutilizar nesse template. O template ele automaticamente vai procurar essa pasta automaticamente views em nossa aplicação, ok? Se você abrir aqui o código da gente aqui, ó, verá que tem aqui, ó, view engine, ok? Já é uma finalização que ele vai utilizar esse sistema de visualização, ok? Então é por isso que a gente tem que criar a pasta view, ok? Então aqui eu vou criar a minha raiz, o diretório chamado views, ok? Então aqui vai ser views
no plural, ok? Views no plural. E aqui dentro do views eu vou criar uma pasta chamada list. Então eu vou criar aqui list. Ponto. Aí a extensão muda, porque agora não vou mais trabalhar com arquivos HTML, e sim com arquivos JS, ok? Veja que até o símbolo aqui também já se modificou. Trata-se de eu vou ainda continuar escrevendo códigos HTML, porém eu vou conseguir nesse sistema aqui eu vou conseguir inserir variáveis, né, do JavaScript para que eu possa ter uma página dinâmica nesse sentido. Mas por essa aula só, essa é a parte 1, eu te vejo na parte 2. Estamos aqui na parte 2 da aula. A gente acabou de criar o nosso primeiro arquivo usando o template EJS, ok? De novo, essencialmente vamos escrever códigos HTML, ok? Porém, é um tipo de HTML com mais força, né? Vamos dizer assim, a gente consegue escrever variáveis dentro desse código HTML, JavaScript, e ele processa e transpila para que o browser possa entender, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar literalmente esse arquivo aqui, esse código do index, vou fechar aqui para não se confundir, e vou trazer para cá, certo? Eu vou apagar aqui esses demais trechos de repetição e eu vou ficar com apenas o nosso H1 e o nosso parágrafo, ok? E eu quero agora fazer o seguinte, qual é o meu objetivo aqui? É dizer o dia da semana, ou seja, se porventura a gente executar esse código amanhã, então vai ser quarta-feira. Então, no dia que o usuário entrar no sistema, ele vai apresentar qual é o dia da semana de forma dinâmica. Se for terça, quarta, quinta, sexta, ele vai fazer esse procedimento, ok? Então, a minha meta aqui é ele vir aqui, né, e trazer esse conceito para cá. Quando eu for entrar aqui, ele me dizer qual dia da semana a gente se encontra, ok? Então esse é o nosso desafio da aula hoje. Então, para fazer isso, se você abrir aqui a documentação do GitHub, verá que ele consegue mandar via objeto uma variável para que seja interpretada pelo template string, ok? Então, eu consigo fazer essa manipulação. Se você abrir aqui o site oficial, né, e subir aqui, ó, lá pra cima, verá que existe uns símbolos diferentes, né? Esses símbolos quer dizer que eu vou incorporar o meu template. Ou seja, quando eu abro maior que, menor que, coloco o cifrão de porcentagem com igual, isso quer dizer que ali vai ser executado um código template, né? JS, que é um JavaScript incorporado, beleza? Então a gente vai começar bem básico, ok? Primeiro, eu quero que mostre de forma dinâmica o dia, né, da semana, se é dia da semana ou se é final da semana, ok? Então, eu vou manipular aqui no código esse dia aqui, ok? Esse dia, certo? Aqui eu vou substituir por uma variável template JS, vai ser executada conforme a minha lógica, ok? Então eu vou aqui salvar aqui, eu vou aqui no app.js. Aqui eu vou apagar aqui esse console e aqui eu posso criar uma variável chamada dia. Então aqui eu vou criar let day, que vai inicialmente inicializar como vazia. E aí quando executar esse if aqui, quer dizer que é final de semana. Então eu vou dizer aqui day
vai receber a string final de semana. E se não for esse aqui, vai ser o else, né? Quer dizer que é dia de trabalho. Dia de trabalhar. Trabalhar muito. Beleza? Vai ser mais ou menos isso que a gente vai começar aqui a construir. E aí, eu vou pegar aqui esse day e vou conseguir transportar lá pro meu JS. Então vou aqui copiar aqui o day e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui nesse carinha aqui uma template que é como a gente viu. Eu vou abrir maior e menor que, eu vou ter aqui nesse caso um sinal de porcentagem com um sinal de igual. E aqui no final, um sinal de porcentagem. Veja se você vir aqui, ó. Veja que tá igual aqui, ó. Um aviso aqui. Muito cuidado com isso, porque a gente vai começar a trabalhar com coisas que pode confundir um pouco. Ou seja, vamos misturar códigos HTML com códigos JavaScript com uma sintaxe própria, ok? Então, se a escrita for errada, e é muito comum no início a gente escrever errado uma sintaxe por falta de atenção, por estar assistindo a aula em um ambiente barulhento, por não ter dois monitores, que ajuda muito. Então, se você tem que ter muita atenção nessa aula, ok? Para que você não escreva errado e depois não venha dizer que o código não funciona. E quando você vai rever, você escreveu errado. Acontece muito demais com todo mundo. Então, preste bem atenção. E aqui dentro, eu vou escrever a variável. Simples assim. A variável day. Vou salvar aqui e o meu template aqui já está apto a executar. Se você olhar aqui a documentação, verá que ele usa o método render, onde ele indica a primeiro momento ele indica o nome do arquivo, depois a variável que ele vai transpor para esse método, beleza? Então aqui no nosso código vamos ter que fazer da mesma forma. A gente vai tirar aqui essas escritas aqui de réis, vai tirar aqui o réis, vamos escrever conforme a documentação. Então aqui vai ser o seguinte aqui, ó, réis.render, e aqui eu passo dois parâmetros que é o nome, né, um nome idêntico, não pode ser errado, do meu template, do meu template JS, que eu criei aqui, que é list, ok? E aí, vírgula, se eu quiser passar alguma variável para ser processada por lá. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, como eu já atribuí a day, eu vou fazer a mesma coisa, ok? Então aqui é um objeto, certo? Um objeto, ele trabalha com objetos. Aqui eu vou dizer aqui, ó, day vai ser day. Então, por exemplo, esse day aqui, ele poderia ser outro nome lá. Aqui tem que ser day mesmo, porque vai se referenciar a esse cara. Mas como pra gente manter um padrão de legibilidade de código, é legal que a gente deixe dessa forma aqui. Day, day. Como lá tá o day lá, ó. Aqui tá o day. Deixa assim. Então esse day aqui faz referência. Estou agora ligando esse day desse escopo aqui ao day que está lá no meu template string. Aliás, no meu template JS. E a mesma coisa eu vou fazer pra cá, ok? Vou deixar dessa seguinte forma aqui. Mas aí, se você está atento, você viu que eu falei anteriormente que o template JS ia nos ajudar a evitar repetição. E aqui eu já repeti o código. Então, ó, já repeti aqui
esse D aqui e repetir aqui. A gente pode aqui tirar esse cara daqui, dar um Ctrl C aqui nele, dar um Ctrl D para ele selecionar todo e deletar aqui, ó, deixar só assim. E a gente pode fazer o envio aqui, ó, no final, ok? Da chamada. E vai funcionar da mesma forma, beleza? Então aqui eu vou salvar aqui. E se eu abrir aqui o nosso Nodemon, né, e executar de novo e chamar lá no browser o 4000, verá que ele colocou aqui, ó, de trabalhar muito. Por quê? Porque estamos em uma terça-feira, ok? Então, realmente, ele executou o código que está aqui, ó. Beleza? A gente conseguiu passar essa informação daqui para cá. Ok? Veja que não existe aqui nenhum código HTML. Belezinha? Então, a gente está iniciando a conhecer mais esses templates, que vai ajudar muito a criação de aplicação web com Node.js, ok? Lembrando que aqui é uma aplicação back-end sem uso nenhum de ferramentas front-end como o React, ok? Então é isso aí. Essa é a parte 2 da aula e eu te vejo na parte 3. Estamos aqui na parte 3 da aula. A gente conseguiu fazer essa execução aqui, ó, de mudar essa variável que está aqui para ser renderizada via template string. Algo bem legal aqui no VS Code é o seguinte: se você abrir aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, você consegue abrir dois códigos, né? Você consegue dividir o código aqui, ó. E aqui a gente pode dividir, deixar o EJS aqui e o app aqui. E aqui você consegue ver os campos, né? Todos os campos, uma visão geral da aplicação. Deixa eu só aumentar aqui mais um pouquinho para que fique bom pra gente aqui, ok? Então aqui temos aqui o código EJS desse lado aqui e aqui à direita o código da aplicação em si, né? Da lógica em si, ok? Então a gente conseguiu transportar esse cara aqui para cá. Ah, Alisson, tem que ser igual? Vamos ver se tem que ser igual ou não. Se eu vier aqui e mudar esse cara aqui, colocar aqui, por exemplo, só um aqui, ó, e salvar, vamos ver aqui no código, tá renderizando aqui normal. Se eu vim aqui no browser e executar F5, veja que deu um erro gigante. Então, logo, a gente não pode deixar desigual, ok? Realmente tem que ser igual. Agora, se eu vier aqui no template aqui, ó, e mudar para 1, será que vai funcionar? Vamos ver. Salvei aqui o código, vou reatualizar. Funcionou. Beleza? Então, seguinte, essa parte aqui, ó, é apenas um apelido que a gente chama na programação, um alias. Então aqui pode ser qualquer nome, desde que também aqui esteja igual. Aqui não, aqui realmente precisa ser a variável do sistema que vai transferir os dados para esse alias, ok? Mas é uma boa prática manter os dois de igual nome, ok? Para que a aplicação em si tenha uma harmonização de escrita. Então vou voltar aqui e deixar day. É importante dizer isso a você, porque também eu quero te ensinar boas práticas. Não adianta você só aprender a codificar e codificar de uma maneira porca, né? Digamos assim. O meu objetivo aqui é realmente te tornar um profissional da área de programação bem pago, beleza? E para ser bem pago, você precisa seguir boas práticas, boas regras de código, bons padrões de projeto. Tranquilo? E aqui chegou a hora da gente pausar o vídeo e de você exercitar tudo que você já aprendeu aqui. Como exercício dessa aula, eu quero fazer o seguinte: eu quero que você pause o vídeo agora e escreva um código que diga
se o dia da semana é quarta, quinta, sexta, ou seja, ao invés de dizer se é apenas final de semana ou o dia de trabalhar muito, eu quero que você crie uma lógica de programação onde diga se o dia é quarta, se for quarta, se o dia for quinta, dia que é quinta, se o dia for sexta, é para dizer sexta-feira, ok? Ao invés de aparecer aqui apenas trabalhou muito, eu quero que você diga, que você crie esse algoritmo que diga qual o dia da semana essa aplicação está sendo executada, ok? Então é hora de você pôr a mão na massa no código. Então, pausa o vídeo e faça aí essa atividade. Espero que você tenha conseguido fazer a atividade. Se você sentir dificuldade, não tem problema, mas já é um sinal de alerta, porque você já deveria saber essa lógica de programação, de criar um if, um else, né, para múltiplas escolhas. Então é o seguinte, vamos aqui fazer o seguinte, a gente sabe que o nosso get day, né, ele pode vir, ele pode ir de 1 até 6, não, aliás, de 0 até 6, então a gente tem aí 7 escolhas a fazer. E convenhamos que se eu fizer aqui 7 else's, vai ser um código um pouco feio. Então, existe uma estrutura de repetição que você também aprendeu aqui já, chamada switch, que é o escolha caso, ok? Então, eu recomendaria você fazer com ele, porque como ele trabalha com números inteiros, então é essencial que você possa usar ele aqui. Como o switch, né? Ele só recebe números inteiros. É uma ótima oportunidade de você utilizar. Então, a gente vai aqui apagar todo esse carinha aqui, ó. Apagar aqui esse carinha aqui todinho. E fazer o switch, né? Com JavaScript. Então, eu vou criar aqui switch. Aqui já tem aqui, ó, a estrutura básica. Eu posso vir aqui e pedir ela. E aqui é a nossa estrutura do switch. Aqui ele pede, né, a variável que ele vai escolher conforme com base nela. Nesse caso aqui eu vou usar o corrente day, porque é ele que me dá se o dia da semana é sexta, sábado ou domingo. Ele me dá em formato de número. Lembra disso? E aqui eu vou colocar os cases. Então, se ele me dá aqui o case 0, por exemplo, isso quer dizer que o dia, né, aliás, o day vai receber domingo, não é isso? Ah, Alisson, você tira isso da onde? Da documentação. Aqui, ó. Se você ler aqui de novo, ele diz aqui, ó. O 0, né, ele é para domingo. Assim como 1 para segunda, 2 para terça-feira e assim por diante. Então eu vou criar 7 cases aqui, beleza? Então aqui eu vou pausar aqui o vídeo, vou criar e volto com eles já criaram para não demorar muito. Então aqui está, ó, o meu switch case já bonitinho. Temos aqui o case 1, o case 0, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, certo? Aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, né? E sábado, né? Os 7 dias da semana já aqui descrito, ok? Se você descer aqui um pouquinho, ó, tem aqui o default, certo? O default, ele é um, um padrão. Por exemplo, se nenhuma desses cases for executado, o padrão é executar o default. É interessante termos aqui um default porque caso o sistema dê alguma loucura nele, a gente saiba vai ter um padrão. Então é uma boa prática sempre a gente deixar aqui um default como opção. Nesse caso aqui,
a gente pode deixar aqui um console pra gente que está no back-end. Eu lembro aqui, console.log, certo? E o que a gente pode dizer aqui, ó? A gente pode dizer aqui o seguinte, que deu algum erro, certo? Dia atual da semana, certo? É igual a... E aqui a gente pode fazer o seguinte, colocar aqui o mais current day, ok? Então, se porventura dar algum erro no sistema, alguma pane no sistema, eu vou apresentar aqui esse carinha aqui no meu console. Caso você queira deixar uma mensagem para o usuário, aí você teria que enviar um send, alguma outra coisa, ok? Também poderia usar o template dessa forma, mas normalmente a gente utiliza dessa forma aqui. Se você chegou aqui a essa solução, ou a outra, né, ou usou o if, o importante foi que você fez, né, que você pelo menos tentou fazer. Então vamos aqui salvar aqui e executar o código, né? E aqui tá rodando direitinho. Vamos aqui no coisa. Rodei aqui, ó, e realmente deu aqui como terça-feira, beleza? E realmente hoje é terça-feira, então a gente conseguiu fazer um código bonito, né? Que ficou bonito, ficou limpo e a gente conseguiu deixar tudo bem bonitinho. Parabéns para você que conseguiu fazer essa atividade. E por essa hora só, ok? Na próxima aula vamos avançar em nossos estudos usando mais o template JS. Valeu!